Opa! Eu sou o Bruno e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 6 medos que assombram a humanidade. Bom, o primeiro medo que assombra a humanidade é o medo da pobreza. Muitas pessoas elas acabam pensando só na pobreza como pobreza financeira, mas na verdade pode ser uma pobreza de relacionamento familiar, pode ser, sei lá, o filho que não tem contato com o pai, que não interage com a família. Isso também pode ser considerado uma pobreza. Pobreza sentimental, a pessoa que ela é triste, que ela não tem amigos, isso também é uma pobreza, certo? Outra coisa, muitas pessoas elas acabam pensando só na pobreza em si e acabam que elas não fazem nada para saírem da pobreza. E querendo ou não, você só pensar e não fazer são coisas que não vai valer a pena, não vale de nada, porque só pensar e não fazer é ter a ideia e não agir. Se você tem a ideia e não faz, é só mais uma ideia, é só um sonho. Eu tenho um sonho de fazer isso, mas eu não tô indo atrás, então não vale a pena você nem ter sonhado, não precisa nem ter gasto energia para ter pensado e desenvolvido, sei lá, uma linha do tempo para você chegar no teu sonho. Algumas pessoas elas falam que a pobreza ela surgiu quando o homem ele queria dominar o seu semelhante, no caso pessoas inferiores. Antigamente o cara ele chegava lá com seu tacape, seu bastão de madeira e batia nos outros na força bruta e sei lá, conseguia a comida do outro, só porque ele era mais forte. E atualmente os caras eles utilizam de um recurso chamado dinheiro, né? E o dinheiro hoje, querendo ou não, é um poder que muitas pessoas têm e utilizam dele com sabedoria ou não, né? O segundo medo então que a humanidade tem é o medo da crítica. O medo da crítica, hoje em dia ele tá muito ligado na internet, né? Você não pode nem escrever nada na internet que já vem alguém encher o teu saco ali porque você falou, sei lá, uma besteira ou foi fazer uma brincadeira com um amigo e acabou que já recebeu uma crítica. Hoje em dia é bem comum isso. Antigamente, as pessoas elas tinham preconceito, não digo preconceito, mas sim criticavam os outros porque, por exemplo, usavam uma roupa que não era adequada para a época. Por exemplo, o cara usava um chapéu. E se ele pegasse um chapéu diferente daquela época, as pessoas já olhavam para ele meio torto, assim, já começavam a criticar ele. Uma outra coisa que é bom citar é que os homens, por usarem chapéu, e antigamente o chapéu ele era muito apertado. Até hoje, se tu pegar o teu boné e apertar ele, você vai ter o mesmo resultado do que eu vou contar agora. Pelo fato do cara usar o chapéu muito apertado, acaba que os vasos sanguíneos que tem no teu couro cabeludo acabam ficando sem sangue. E isso faz com que você fique careca. Então, se você usa um boné muito apertado, eu acho melhor dar uma afrouxada nele, porque vai fazer uma grande melhora para tua saúde capilar, né? Senão você vai ficar careca e daí o problema não é meu. Antes de você conhecer os próximos medos que a humanidade tem, eu vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, para sempre ficar atualizado dos próximos vídeos que eu vou postar. O terceiro medo então que a humanidade tem é o medo da velhice. O medo da velhice, ele vem vou dizer assim, com mais 2 medos juntos, até porque quando você fica velho, você fica com medo de ficar pobre. Muitas pessoas, por ficarem velhas, elas vão, sei lá, se sentir inválidas e não vão conseguir trabalhar. Então, as pessoas, elas pensam realmente que elas vão ficar pobres quando envelhecem. E outra, como a maioria no Brasil é cristã, elas pensam que elas vão ou pro céu ou pro inferno. E o inferno geralmente é pintado com fogo, é uns negócios muito doidos lá que todo mundo sabe que é ruim. Então, querendo ou não, isso fica na cabeça da pessoa. E quanto mais velho você sabe, né? Provavelmente a pessoa não vai ter tantos anos de vida. Então, se você tem 60, 70, então provavelmente esses medos afetam você sim. Porque até eu que tenho 21 tenho sim um pouco desse medo aí de talvez ir pro inferno, enfim. Até eu sofro um pouco desse medo, certo? O quarto medo então que a humanidade tem é o medo de perder o amor de alguém. Esse medo, ele é um dos medos que, não digo que apodrece a pessoa, mas ele diminui muitas pessoas. Uma outra coisa que dá pra gente
parar e analisar. Por exemplo, na música sertaneja é muito falado que o cara ele acaba perdendo a namorada porque aconteceu N motivos e ele vai pro bar e começa a beber. Esse é só um dos problemas que acontece quando uma pessoa perde o amor de alguém. Ela pode sim ir pro bar, pode, sei lá, beber pra caramba, sei lá, se matar bêbado, enfim, depressão, tem N fatores que vão te levar talvez à morte ou suicídio. Enfim, esse é um medo que realmente ele apodrece a pessoa, tanto o homem quanto a mulher. Então as pessoas elas acabam sofrendo, se martirizando porque acabaram perdendo alguém que elas gostavam muito. Outra coisa também que pode acontecer pra acontecer esse medo é a traição, né? A traição ela faz com que as pessoas realmente elas percam a confiança na pessoa que elas amam e sim, obviamente elas vão perder então o amor que elas tinham. O quinto medo então que a humanidade tem é o medo da doença. O medo da doença ele está relacionado sim com a velhice, tá? E com a mentalidade de algumas pessoas. Por exemplo, eu vou ficar gripado, então eu já tô com medo de ficar gripado e provavelmente eu vou ficar gripado sim. E quando as pessoas também elas ficam com mais idade, elas acabam adquirindo mais doenças. E conforme os anos vão passando, as pessoas sim vão aumentando esse medo de, sei lá, pegar uma rinite, pegar uma sinusite, pegar uma artrite, enfim, todos esses ites aí que tem, que são conhecidos hoje pela medicina. Fora os outros, tipo, a pessoa pode desenvolver alguma coisa mais forte, né? Por exemplo, um câncer, alguma coisa assim, porque realmente a gente não sabe como vai ser o nosso futuro amanhã. Uma outra coisa que indica que as pessoas sentem muito medo da doença são as terapias que hoje são usadas para N doenças hoje em dia. Então, esse é um medo comum e todas as pessoas já devem ter passado por um momento onde elas tinham realmente o medo da doença. O sexto medo então que a humanidade tem é o medo da morte. Quem aí já não parou para fazer as seguintes perguntas? Da onde a gente veio e para onde a gente vai? Bom, essas são perguntas muito frequentes que todo mundo já fez. E se não fez, pode fazer, você não vai encontrar a resposta. E provavelmente as gerações futuras também não vão saber a resposta. Por mais que a pessoa ela seja muito inteligente, ela também não vai saber a resposta. É uma coisa que vai além da nossa compreensão. E para onde a gente vai, você só vai saber na hora que você for realmente pro outro lado, entendeu? Que a gente nem sabe se é o outro lado, se há um outro lado. Provavelmente sim, eu acredito que tenha sim um outro lado depois da morte. Esse medo, ele é muito recorrente também em pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas, elas já sabem que os dias dela aqui na Terra já estão para acabar. Então as pessoas elas acabam pensando um pouco mais nesse medo. As pessoas jovens também pensam, mas não com tanta intensidade, certo? Mas não deixe se abalar, porque isso é natural. Isso é realmente é da nossa vida. É um negócio que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então se acontecer com você ou com algum familiar, não fique triste, porque esse realmente é a natureza fazendo o ciclo dela, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, fui!